O quarto de Daniel sempre foi silencioso demais. Não o tipo de silêncio confortável que abraça. Era um silêncio pesado que pressionava os ouvidos, como se o mundo lá fora tivesse se esquecido de que ele existia. Aos 23 anos, Daniel já havia se acostumado à rotina de dias iguais. Trabalho remoto, poucas mensagens no celular, nenhuma visita. As pessoas vinham e iam na vida dos outros. Na dele, nada acontecia, exceto o espelho. Ele não lembrava exatamente quando começou. Talvez numa noite em que ficou acordado até tarde demais, encarando seu próprio reflexo com aquele cansaço que não vinha só do corpo. Foi aí que ele percebeu. Ela não piscou quando ele piscou. Daniel congelou. O reflexo dele estava ali, perfeitamente sincronizado. Menos ela. Atrás dele, uma garota, parada, observando. Ele se virou imediatamente. Nada. Quando voltou a olhar para o espelho, ela ainda estava lá. Dessa vez, mais próxima. O coração dele disparou. Quem é você? Sussurrou com a voz trêmula. Ela inclinou levemente a cabeça, como se estivesse curiosa. E então, sorriu. Não era um sorriso assustador. Era suave, quase gentil. Foi assim que tudo começou. Nas noites seguintes, Daniel voltou ao espelho. Sempre depois da meia-noite. Sempre quando o mundo ficava silencioso o suficiente para que aquilo, ou ela, pudesse existir. A garota nunca aparecia durante o dia. Nunca quando havia luz demais. Mas quando a escuridão tomava conta do quarto, ela surgia. No começo não falava, apenas observava. Sentava na beirada da cama, dentro do espelho. Como se aquele quarto refletido fosse um outro mundo. E de certa forma era. Até que numa noite ela falou. Você parece triste. A voz dela não ecoou no quarto. Ela veio de dentro da cabeça dele. Daniel levou a mão às têmporas. Eu estou ficando louco. Não, respondeu ela, sorrindo de novo. Você está finalmente me ouvindo. Quem é você? Parece... Eu poderia perguntar o mesmo. Ele hesitou. Daniel. Ela assentiu lentamente. Eu sei. Aquilo o arrepiou. E você? Ela demorou alguns segundos para responder. Eu não lembro. O silêncio se instalou entre os dois. Mas não era desconfortável. Pela primeira vez em muito tempo, Daniel não se sentia sozinho. As noites passaram. E a garota, que ele começou a chamar de Lia, se tornou parte da rotina dele. Eles conversavam por horas, sobre tudo, sobre o passado dele, sobre como ele nunca se encaixou, sobre a sensação constante de ser invisível. Lia ouvia, sempre, sem interromper, sem julgar. As pessoas não te enxergam, disse ela certa vez. Não de verdade. Daniel abaixou o olhar. Talvez eu não tenha nada para ser visto. O tem, ela respondeu imediatamente. Eu vejo. Aquilo o atingiu de um jeito estranho. Quente, confortável, perigoso. Com o tempo, Daniel começou a notar coisas. Pequenas coisas. Lia ficava cada vez mais nítida. Antes parecia um reflexo desfocado. Agora, ele podia ver os detalhes do rosto dela. Os olhos escuros, profundos demais. E o sorriso. Sempre o sorriso, mas havia algo mais. O quarto dentro do espelho estava mudando. No início era idêntico ao dele. Agora não. As paredes pareciam mais antigas, as sombras mais densas. E havia momentos em que algo se movia ao fundo, rápido demais para identificar. Seu quarto não é igual ao meu, comentou Daniel certa noite. Lia ficou em silêncio. O seu também não, respondeu ela. Como assim? Ela se aproximou do espelho, muito perto. O seu está cheio de coisas que não deveriam estar. Um frio percorreu a espinha dele. Tipo o quê? Ela sorriu, mas dessa vez havia algo errado naquele sorriso. Pessoas. Daniel começou a se afastar do mundo real, sem perceber, sem planejar. Ele passou a dormir durante o dia, a ignorar mensagens, a faltar reuniões. Nada parecia importar tanto quanto aquelas conversas noturnas. Nada era tão real. Você confia em mim? Perguntou Lia numa madrugada. Sim, respondeu ele sem hesitar. Ela pareceu satisfeita. Então me diz, por que você ainda fica aí? Aqui é minha vida. Ela franziu levemente o senho.
Isso! Apontou ao redor do quarto dele. Isso não é vida, Daniel. Isso é... Espera. Ele não respondeu. Porque, no fundo, sabia que ela estava certa. Aqui, ela disse, tocando o lado de dentro do espelho, você não precisa fingir. Aqui ninguém te ignora. Aqui, você não está sozinho. O coração dele acelerou. Mas eu não posso ir até aí. Lia o encarou por alguns segundos. E então disse quase num sussurro, pode sim. Naquela noite, Daniel não dormiu. Ficou encarando o espelho, pensando. E pela primeira vez, questionando a realidade de verdade. Se ela era uma ilusão, por que parecia mais real do que tudo? Se aquilo era loucura, por que fazia tanto sentido? Na noite seguinte, ele voltou. E como? Perguntou. Lia sorriu. Lentamente. Eu posso te mostrar. Você precisa parar de ver o espelho como uma superfície. A voz de Lia era calma, paciente. É uma passagem, continuou ela. Mas só funciona se você acreditar. Daniel se aproximou, o coração batendo forte. E se eu não conseguir voltar? Ela não respondeu imediatamente. Apenas o observou. Por que você voltaria? Aquilo ecoou dentro dele, como uma resposta que ele já sabia. Nos dias seguintes, Daniel mudou completamente. Ele desligou o celular, cobriu as janelas e passou a viver apenas para a noite. Para ela, para o espelho. Ele começou a tocar a superfície com mais frequência. No início era fria, sólida, impenetrável. Mas com o tempo, parecia diferente, mas macia, como água parada. Você está quase lá, dizia Lia. Eu posso sentir. Sentir o quê? Ela sorria. Você deixando esse mundo. Mas nem tudo era perfeito. Daniel começou a ter sonhos, ou pesadelos. Ele via o quarto do espelho, mas sem Lia, escuro, vazio. E havia algo lá, algo que se arrastava pelas paredes, observando, esperando. Quando acordava, Lia estava lá, sempre, sorrindo. Foi só um sonho, dizia ela. Você está cansado desse lugar. Ele está tentando te segurar. Ah, quem? Ela inclinava a cabeça. O mundo. Uma noite algo aconteceu. Daniel tocou o espelho e sua mão atravessou. Ele puxou rapidamente, assustado. Respiração acelerada. Você viu? Disse Lia, animada. Eu disse. Ele olhou para a própria mão, tremendo. Eu senti. Sim, ela respondeu. Porque agora você pertence aos dois lados. Naquela mesma noite ele tomou a decisão. Eu quero ir. Lia não sorriu imediatamente. O que era estranho, ela apenas o observou. Como se estivesse avaliando algo. Tem certeza? Sim. Ela assentiu, devagar. Então venha. Daniel respirou fundo e colocou a mão no espelho novamente. Dessa vez não puxou de volta. Empurrou. A superfície cedeu, como um líquido espesso. Frio. Ele atravessou o braço, depois o ombro, o peito, até que caiu. O impacto não doeu, mas o silêncio era diferente, pesado, antigo. Ele se levantou lentamente. O quarto estava ali, mas não era o dele. As paredes estavam manchadas, o ar era denso. E o espelho agora estava atrás dele, do outro lado. Daniel se virou e viu seu próprio reflexo, parado, observando, exatamente como Lia fazia antes. Um arrepio percorreu seu corpo. Lia? Silêncio. Lia? Aqui. A voz veio das sombras. Ele virou e a viu. Mas algo estava errado. Muito errado. O rosto ainda era o mesmo, mas os olhos eram fundos demais, vazios demais. E o sorriso agora era largo, impossível. Você conseguiu, disse ela, mas a voz não era mais suave. Era múltipla, como se várias vozes falassem juntas. O que aconteceu com você? Ela se aproximou, devagar. Nada. Eu só não preciso mais fingir. O coração de Daniel disparou. Fingir. Ser o que você precisava. O mundo pareceu encolher ao redor dele. Você disse que me entendia. E entendo, respondeu ela. Ah, por isso você está aqui. Ele deu um passo para trás. Eu quero voltar. O sorriso dela se alargou ainda mais. Não quer, não.
O espelho atrás dele desapareceu. Simplesmente deixou de existir, como se nunca tivesse estado ali. Você já atravessou, Daniel. E agora você fica. As sombras começaram a se mover. As mesmas que ele via nos sonhos. Agora estavam ali. Reais, ou mais próximo disso. Elas se aproximavam lentamente, como animais famintos. O que são eles? Lia inclinou a cabeça. Icos de pessoas como você. O ar ficou mais frio. Você não é a primeira. O desespero tomou conta. Você mentiu para mim? Ela riu. Um som quebrado. Não. Eu só te disse o que você precisava ouvir. Daniel caiu de joelhos. Respiração falhando. Por quê? Ela se agachou à frente dele. E por um breve segundo, algo humano apareceu no rosto dela. Tristeza. Porque alguém me disse o mesmo. Silêncio. E antes dela, outra pessoa. Ela tocou o rosto dele. Gelada, esse lugar precisa de alguém novo. E agora, sou livre. Os olhos dele se arregalaram. Livre? Ela se levantou e começou a caminhar em direção ao nada. Obrigada, Daniel. O corpo dela começou a se desfazer, como fumaça. Espera. Ela olhou para trás uma última vez. E dessa vez, seu sorriso era humano, pequeno, quase arrependido. Não olhe muito tempo para o espelho. E desapareceu. Daniel ficou sozinho, as sombras mais próximas, o quarto mais escuro. E então, ele ouviu algo. Atrás dele, virou lentamente. O espelho estava de volta. E do outro lado, um quarto, iluminado. Real, e alguém parado diante dele. Uma garota, olhando, curiosa. E quem é você? Ela perguntou. Daniel tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Então, sem perceber, ele sorriu. Suave, gentil, e esperou.